Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. A palavra de Deus diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Existem 2 extremos dos quais nós devemos fugir. O primeiro deles é o extremo de achar que tudo depende de nós. Se lutarmos de maneira confiantes no nosso próprio braço, se nós acordarmos cedo o suficiente, se nós nos esforçarmos o suficiente, se nós quisermos o suficiente, então as coisas vão acontecer. Esse é um extremo, um grave equívoco, uma falta de compreensão da própria natureza humana, uma autoconfiança. Do outro extremo está o relaxo, está a preguiça, está a apatia, está a ideia de achar que o nosso esforço não vale de nada, que não temos controle sobre nada e que nós então podemos relaxar e não fazermos nada, porque afinal de contas tudo depende de Deus. São 2 extremos e eu queria trabalhar isso essa noite. Imagine uma ilustração que é a seguinte: imagine você que está à deriva no mar. Houve um naufrágio e você está ali jogado no mar, sem nada a se apegar. E você tem 2 opções, aparentemente. Uma é nadar descontroladamente para tentar salvar a sua vida, mesmo contra a correnteza. Nós sabemos que o resultado disso é que você vai se cansar e você vai se afogar e vai morrer. Uma outra possibilidade é você então parar, ficar boiando, tentar manter a calma e não fazer nada, só que com a correnteza ela vai te levar para cada vez mais longe e também não há esperança. Não há esperança quando nós tentamos pela nossa própria força, não há esperança quando nós apenas ficamos parados. A vida cristã se parece com isso. Ela não é apenas cruzar os braços esperando que Deus faça. Eu sei que muitas vezes esse parece o linguajar cristão. Queremos ficar esperando Deus fazer alguma coisa. Eu quero mostrar nesse texto que essa não é a realidade, não é o propósito de Deus para a nossa vida. Assim como não é nós lutarmos sozinhos, nós nos esgotarmos, nós confiarmos em nossa própria força, também é algo que a Bíblia condena. Francis Schaeffer, um grande apologeta, teólogo, filósofo
do século passado disse que nós precisamos de uma certa passividade ativa. Passividade ativa, que ele chamou de uma entrega constante a Deus, enquanto Deus realiza sua obra em nós. Uma entrega constante a Deus, enquanto Deus realiza sua obra em nós. E eu estou falando isso porque Maria, que é uma personagem que é exposta nesse texto que lemos, é um belo exemplo dessa postura. De alguém que precisou ser totalmente dependente de Deus e, ao mesmo tempo, demonstrou uma obediência ativa. Eu quero te convidar a refletir sobre isso, sobre o cenário em que Maria estava quando ela recebeu aquela visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel aparece para aquela mulher que ainda não havia casado, e lá no versículo 31 a 33, ele dá uma notícia extraordinária para aquela mulher. Jamais você acorda numa bela manhã e espera receber um anjo com tal notícia. Ele disse: você ficará grávida e dará à luz um filho, e esse filho se chamará Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, o seu reino jamais terá fim. Você acorda uma bela manhã, você nem casada é, e aí você recebe uma notícia dessa. Que você vai ficar grávida, mesmo sem ter nunca tido um relacionamento sexual. Que esse seu filho vai ser nada mais, nada menos do que o próprio Deus encarnado, e ele vai governar para todo sempre. Meus irmãos, a gente está acostumado demais a ouvir falar sobre essa história, mas você imagina o povo judeu, que há séculos, há milênios, estava esperando um descendente da mulher, que conforme Deus prometeu em Gênesis 3,15, pisaria definitivamente sobre a cabeça da serpente, e esta lhe feriria calcanhar. A cada geração que passava, a cada filho que as mulheres tinham, elas se perguntavam: será que é este? Será que a promessa de Deus se cumpre agora? E com os vários percalços na história de Israel, eu fico imaginando sempre que as mulheres ficavam grávidas, elas se perguntando isso: será que agora? Será que é por meio desse meu filho que as coisas vão mudar? Será que agora nasce a esperança de Israel? E o tempo foi passando. E as expectativas iam sendo frustradas vez após vez na história de Israel. Até que um dia, talvez quando o povo já não estava mais esperando, Deus aparece para essa mulher por meio do anjo e disse: é por meio do seu ventre, Maria. É você, foi a escolhida para que então você gere o próprio Filho de Deus. Maria, uma jovem comum de Nazaré, então se vê diante do impossível. Ela ouve aquela mensagem do anjo, mas a primeira coisa que ela pensa, e que o texto nos diz, é: como isso é possível, se eu sou virgem? Eu vivi tempo suficiente para saber que essas coisas não acontecem. Eu nunca conheci ninguém que era de fato virgem e que teve um filho. E de repente agora eu chego com essa notícia. Como isso é possível? Aos olhos humanos é óbvio, isso é impossível. Então o anjo responde para ela: o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a envolverá. E você terá um filho. Se chamará Jesus. Aqui está o primeiro ponto que eu quero destacar da vida cristã. A obra de Deus começa quando as nossas forças terminam, quando as nossas capacidades são insuficientes, quando as nossas possibilidades não existem, quando nós chamamos de impossível. Então é o exato momento em que Deus costuma agir. Ele anunciou primeiro. Maria disse: olha, é impossível que isso aconteça. Não estou casada, nunca participei do ato necessário para que eu estivesse grávida. Mas aí então Deus entra em ação.
Porque Deus quer nos lembrar do quanto nós não podemos ajudá-lo em seu plano. Deus quer nos lembrar que nós não temos condições. E isso, de uma forma misteriosa, é muito importante nos planos de Deus. Toda a história de Israel é um exemplo de que Deus está escancarando para nós que Israel jamais poderia cumprir aquilo que Deus esperava deles. Eles precisavam da ação de Deus. Eles precisavam que Deus fizesse alguma coisa. Então, por esse lado, parece que a mensagem até agora tem caminhado para mostrar a nossa passividade. Porque, afinal de contas, estamos diante do impossível. Estamos diante de algo que extrapola as nossas capacidades, as nossas possibilidades. E o Evangelho, nesse sentido, é a notícia terrível de que nós não podemos nos salvar. Assim como o povo de Israel, também nós não podemos. Por isso que Deus teve que vir a este mundo em Jesus e fazer aquilo que eu e você jamais conseguimos e conseguiríamos fazer. A salvação não é obra nossa. E o próprio cenário de Maria demonstra isso. Maria não podia, por si só, conceber o Filho de Deus. Maria sabia que isso era impossível. A obra de Deus precisa ser uma iniciativa sobrenatural da sua graça. Nós costumamos dizer isso quanto à conversão, né? Nós que somos bons calvinistas, concebemos a ideia de que nós não podemos, por si só, escolhermos a Deus, nós não podemos, mortos, escolhermos a vida. Deus precisa nos chamar do nosso túmulo para fora, assim como Ele fez com Lázaro. Mas muitas vezes, mesmo que nós afirmemos isso, e o que é uma verdade, nós vivemos a vida cristã como se a nossa santificação dependesse exclusivamente de nós mesmos. Como se Deus tivesse nos salvado, mas depois tivesse nos dito, olha, agora é com vocês. Agora deem o seu jeito. Façam alguma coisa. Se santifiquem pela força do próprio braço. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A própria santificação também vem da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que nos santifica, o Espírito Santo que é o selo em nós, o Espírito Santo que vai trabalhar o fruto do Espírito em nós, o Espírito Santo que vai nos conduzir até o dia do retorno de Cristo em santidade. É esse mesmo Espírito que estava responsável por conceber em Maria o Filho de Deus. Maria não poderia produzir isso sozinha. Nós não podemos produzir a vida cristã em nós mesmos sozinhos. Temos nosso papel na conversão, sim, temos sim. Temos o papel na santificação, com certeza. E eu digo isso, e eu não estou me contradizendo, porque a própria Bíblia diz que o Espírito Santo produz em nós tanto querer quanto efetuar ou realizar, o Espírito Santo que produz em nós a santificação, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia afirma tudo isso. Mas ao mesmo tempo, Jesus veio a este mundo e chamou os pecadores ao arrependimento. Jesus diz, é responsabilidade de vocês se arrependerem. Jesus diz, é responsabilidade de vocês crerem no Filho de Deus. Não esperem alguma coisa, façam, Jesus falou, façam, se arrependam e creiam, porque o reino de Deus tem chegado a vocês. Mas ao mesmo tempo, e sem contradição, a Bíblia afirma que isso só é possível por meio da ação do Espírito. Só nos resta dizer ao Senhor, quando nós somos chamados por Ele, dizer como Maria, como será isso, Senhor? Eu sou virgem. Como será isso? Eu sou incapaz. Deus, como será isso se eu tenho meus pecados? Deus, como será isso como pode as suas promessas se cumprirem em mim, a despeito de quem eu sou, a despeito das minhas limitações, a despeito das minhas incapacidades, dos meus pecados? Como será isso, Senhor? É a pergunta que o nosso coração faz. Deixa eu te fazer uma pergunta mais prática. Quantas vezes nos sentimos incapazes de obedecer a Deus diante de alguma provação? Quantas vezes nos sentimos capazes de suportar
alguma provação, alguma dificuldade em nossa vida. Mesmo a Bíblia dizendo que não há nada que nos atinja, que nós não possamos suportar. Quantas vezes temos de encarar o fato de que somos absolutamente limitados e incapazes? E a minha pergunta é, como lidamos com isso? Como lidamos com o fato das impossibilidades quando elas batem a nossa porta? Mesmo quando Deus tem nos chamado para algo. Assim como Maria precisou, também nós precisamos confiar que Deus é poderoso para fazer o impossível. Por isso, até essa parte da mensagem, eu estou enfatizando a passividade. Maria não poderia gerar o próprio Filho de Deus em seu ventre. E ela reconheceu isso. Mas Maria traz uma resposta. É onde a parte ativa entra em jogo. Diante dessa impossibilidade, Maria responde no versículo 38, sou serva do Senhor. Me parece impossível, mas eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Estou à disposição. Use meu ventre, use a minha vida. Eu sou serva do Senhor. Em outras palavras, eu não tenho sequer escolha. Eu me submeto ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Maria foi passiva porque ela não poderia gerar o Salvador sozinha. Ela não poderia gerar nenhum filho, quanto mais ter o próprio Deus em seu ventre. Ela dependia totalmente da intervenção de Deus. Mas ao mesmo tempo ela foi ativa, porque ela respondeu ao Senhor em obediência. Ela se submeteu ao Senhor com fé. Ela disse, eu sou serva do Senhor. E aqui, meus irmãos, por favor, a gente pode pensar assim, nossa, que privilégio receber o próprio Deus em seu ventre. Mas se coloque na situação de Maria. E as pessoas na época de Maria não eram mais crédulas que as pessoas de hoje, conforme as pessoas acreditam. Que no passado as pessoas acreditavam em qualquer coisa, hoje em dia que a gente chegou numa maturidade racional e hoje a gente não acredita em qualquer conto. Eles também não. Ninguém estava esperando isso. Muito mais de uma mulher que nem casada era. A primeira coisa que Maria imaginou, provavelmente, quando o anjo disse isso para ela é: como eu vou dizer para os outros que eu não fiz nada errado antes do casamento? Quem vai comprar a minha história? Se já é difícil hoje, imagine naquela época. Ou você acha que as pessoas aceitariam muito tranquilamente Maria estando grávida, dizendo, olha, foi do Espírito Santo? Não era fácil para Maria. Nada fácil. A criança em seu ventre era nada mais, nada menos do que o próprio Deus. E ela estaria dizendo duas coisas. Uma, eu estou grávida, mas eu não fiz nada. Espera lá, não é o que você está pensando. E a segunda coisa, eu estou grávida, mas não é de qualquer um, é do próprio Deus. Gente, quem ia acreditar nisso? Maria podia até falar assim, Deus, assim, eu fico muito honrada e privilegiada por ter sido a favorecida, a escolhida, mas se desse para mudar um pouquinho essa estratégia, acho que ficaria bom para mim, para o Senhor, acho que ficaria bom para todo mundo. Porque acho que dificilmente alguém vai acreditar nisso, que Deus vai vir como um bebê, que vou precisar trocar a fralda dele, que vou precisar limpar o nariz dele, o bumbum dele. É estranho Deus essa história. Deus se colocar numa situação tão dependente assim. E outra, Deus, me ajuda aí. Não vai ser muito bom para mim. Mas ela disse, eu sou serva do Senhor. Faça comigo o que o Senhor quiser. Essa é uma submissão ativa. Ela não poderia gerar Deus em seu ventre, mas ela foi submissa em sua resposta de obediência, mesmo que as situações fossem difíceis. Sua fé foi ativa, porque ela se submeteu a Deus independentemente da dificuldade ou do risco que a sua missão envolvia. Fé é crer no que Deus diz, mesmo quando parece impossível, mesmo quando parece perigoso,
mesmo quando não parece a melhor opção, que definitivamente não parecia para Maria a melhor opção. Deus, porque o Senhor já não vem com 30 anos, assim, vem do céu para todo mundo ver, assim, não é uma ideia melhor? Para que o Senhor vai crescer, viver nesse mundo desse jeito? Para quê? Não faz muito sentido. Obediência é agir de acordo com essa fé que não vê, mas espera. Pense em um agricultor. Ele não pode controlar a chuva, ele não tem poder de fazer a semente germinar, ele não tem poder de fazer essas coisas. Mas ele planta, mas ele rega, mas ele espera com muita confiança de que a plantação aconteça. Isso é um bom exemplo de uma passividade ativa. Ele não pode gerar por si só uma plantação inteira. Mas ele tem que fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele precisa arar a terra, ele precisa jogar sementes, ele precisa regar. Mas ele não pode produzir o crescimento. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo, em tratando de missão, ele disse a mesma coisa. Um regou, outro plantou, mas o crescimento vem das mãos do Senhor. Assim também é a nossa fé. Entregamos a nossa vida a Deus e obedecemos ao que Ele nos diz, enquanto aguardamos a sua obra, enquanto oramos. E aqui a oração entra num ponto importante, porque a nossa oração não é nem puro ativismo e nem pura passividade. A nossa oração é essa mescla de passividade ativa, enquanto eu espero o Senhor, mas eu atuo em obediência. Esperar apenas o Senhor fazer sem que eu me submeta à sua vontade, não é o que Deus espera de nós. Lembra da história de Moisés? Deus tinha dito para Moisés, Moisés, vai, eu vou libertar o povo, atravesse. E aí, então Moisés chega lá diante do mar, ele vê o mar ali, vê os egípcios correndo atrás deles, e ele começa a orar. Deus falou assim, Moisés, chega, atravesse. A sua fé, demonstrada por meio da oração, precisa ser acompanhada com uma atitude, com uma submissão. Atravesse o mar, Moisés. Precisamos orar a Deus, mas fazermos isso com obediência pronta, imediata, com submissão à vontade do Senhor, assim como Maria fez. Buscar a santidade com todas as nossas forças é uma coisa que nós precisamos fazer. A Bíblia diz, sem essa pureza, sem essa santidade, ninguém verá o Senhor. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos aguardar aquele que começou a obra em nós, que Ele há de completá-la até o último dia. Uma passividade, porque eu sei que eu não consigo produzir isso sozinho na minha vida, mas uma atividade. Eu busco a santidade, sem a qual eu não verei ao Senhor. A Bíblia é cheia desses exemplos de uma passividade ativa. O nascimento de Cristo no ventre de Maria foi uma obra do próprio Deus. Mas Deus fez questão de que Maria se submetesse. Maria disse, eis aqui a tua serva, faça de mim conforme a tua vontade. Da mesma forma, Cristo também, da mesma maneira que Ele foi, similarmente, não da mesma maneira, mas que Ele foi formado no ventre de Maria, Jesus também precisa ser formado na minha e na sua vida. Gálatas 4:19, Paulo fala sobre o seu ministério e que ele gemia, ele sofria dores de parto até Cristo ser formado naquela igreja ou naquelas igrejas. Porque Paulo entendia, Cristo precisa ser formado em nós. Isso é uma obra do Espírito, certamente. Mas é algo que depende da nossa submissão, certamente. Certamente. Como Cristo é formado em nós, da mesma forma como Cristo foi formado em Maria, através da submissão à vontade e aos planos de Deus. Fé humilde e entrega completa ao Senhor são os caminhos para que Cristo seja formado em nós, para que Ele seja visível por nosso intermédio. Isaías, capítulo 9, séculos antes de Jesus, profetizou
o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Cristo é essa luz. Mas não só quando Cristo nasce do ventre de Maria, ele foi uma luz. Porque Cristo nos chamou a sermos sal e luz do mundo. Então, quando Cristo é formado em nós, nós passamos a ser luz do mundo, porque nós carregamos Cristo em nós. Portanto, não é uma missão que Maria recebeu apenas, mas nós recebemos a missão de também tornar Cristo visível, o Deus invisível, de maneira visível às pessoas ao nosso redor, quando nos submetemos aos planos e à vontade do Senhor. Jesus mesmo disse: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Esse é o meu e o seu chamado. Nós não geraremos Jesus em nosso ventre, mas nós devemos formar Jesus, tornar visível em nossa vida. Imagine uma casa na escuridão com um pequeno lampião aceso. Mesmo que a luz daquele lampião seja fraca, ela afasta as trevas ao redor daquela luz, daquele lampião. Da mesma forma, quando Cristo é formado em nós, mesmo que a nossa fé pareça pequena, mesmo que a nossa submissão seja entremeada de incertezas, de medos, brota uma pequena luz que brilha e transforma o ambiente ao nosso redor. E é para isso que nós somos chamados. Mas eu quero te convidar agora a prestar muita atenção no que eu vou dizer até aqui, ou a partir de agora. Se eu terminasse aqui essa mensagem, poderia parecer que a tônica da mensagem é: sejamos igual Maria. E deixa eu fazer um pequeno comentário aqui sobre isso. A Bíblia não é um livro de bons exemplos a serem imitados. Não é essa mensagem que a Bíblia traz. Muito pelo contrário, a mensagem que a Bíblia traz é que nós jamais poderemos imitar o único modelo perfeito. Nós somos incapazes disso. Essa é a mensagem que a Bíblia traz. Mas, embora isso seja verdadeiro, a Bíblia também carrega bons exemplos que devem ser imitados. Não é a mensagem central da Bíblia, mas a Bíblia traz exemplos que devem ser imitados. O próprio apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não há problema em modelos, não há problema em imitar aqueles que fizeram coisa certa. Não é problema a gente ver personagens que fizeram a coisa errada e não seguir pelo mesmo caminho. Mas a Bíblia não é um livro sobre isso. Ela contém exemplos, mas ela não é um livro de modelo a ser seguido. Portanto, eu quero destacar e pedir para que nós e vocês não se enganem, porque o principal personagem do texto não é Maria. Esse é o grande erro dos católicos. Maria não é o personagem principal. Maria é o veículo. O menino Deus, que em breve estaria em seu ventre, é o personagem. Ele é a luz do mundo. Ele foi, de fato, submisso à vontade do seu Pai durante toda a sua vida, até a morte de cruz. Ele que foi apagado da face da terra para que a sua luz brilhasse por toda a eternidade. Ele que foi erguido no madeiro para que nós nos ajoelhássemos diante dele. Ele que foi sepultado para que nós pudéssemos nos levantar da nossa sepultura. Ele que ressurgiu para que nós pudéssemos viver. Ele que voltou ao Pai para nos preparar morada e lugar de residência permanente e para trazer finalmente a sua justiça e seu juízo na sua segunda vinda. Esse é o personagem principal. Ele é, no final das contas, a nossa esperança. Ele é o destaque do texto. Maria foi o veículo, e um baita de um veículo importante, digno de ser imitado por nós. Mas Maria não é o personagem central da história. Jesus foi o verdadeiro milagre do Natal.
Jesus continua sendo o milagre de Deus que nós precisamos. Portanto, a conclusão dessa mensagem é que nós devemos, ativa e passivamente, deixar com que Cristo nasça em nossas vidas, para que Cristo seja formado visivelmente em nossas vidas. De uma maneira passiva, reconhecendo que só o Espírito Santo de Deus pode produzir isso em nós, e isso acaba com todo o orgulho que poderia sobrevir sobre nós, mas ao mesmo tempo de uma maneira ativa, de uma maneira que demonstra nossa fé submissa e obediente ao Senhor, não deixando que nós optemos pelo outro extremo, de uma vida parada, de uma vida que espera que Deus faça enquanto eu fico aqui acobertando os meus pecados, enquanto eu fico aqui parado. Deus espera de nós uma obediência ativa e ao mesmo tempo passiva. A obediência que Deus requer de nós não pode ser conquistada por nossos méritos, mas pela obra dele em nós, que exige uma resposta de nós. Neste Natal, então, se submeta à vontade de Deus e permita que a sua luz brilhe através da sua vida. O Natal nos ensina que a vida cristã é uma combinação entre fé e obediência. Uma combinação entre dependência e, ao mesmo tempo, ação. Uma passividade ativa. Não é cruzar os braços, mas também não é fazer pelas nossas próprias forças. Maria nos mostra o caminho quando ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. Que essa seja a postura do nosso coração essa noite, de entrega, de confiança no impossível de Deus, numa obediência submissa ao Senhor. Eu termino fazendo a seguinte pergunta: qual é a área da sua vida hoje, na qual você precisa dizer: eis-me aqui, cumpra a sua vontade em mim. Forme Cristo em minha vida, para que Ele seja mais visível e manifesto diante deste mundo. Entregue-se humildemente a Deus. Que Cristo seja gerado, cresça e brilhe através de nós para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor é um milagre que nós precisamos. Obrigado, Deus, porque somos dependentes do Senhor e isso é a melhor coisa que poderíamos saber. Reconhecer que somos dependentes, reconhecer que somos incapazes, reconhecer que nós não podemos produzir nada de bom por nós mesmos. Esse é o lugar que nós precisamos estar, Deus. Aos pés da cruz não há orgulho. Queremos estar aqui reconhecendo a nossa necessidade, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo o nosso pecado. Reconhecemos que não podemos produzir o Senhor em nossa vida. Mas ao mesmo tempo, Deus, queremos reconhecer o privilégio que recebemos. Porque o Senhor nos convida a produzir Cristo em nossos corações, em nossas vidas. A gerar Cristo em nós. E queremos dizer essa noite, assim como Maria: eis aqui os teus servos e as tuas servas. Cumpre em nós o teu querer, cumpre em nós o teu propósito. Forme Cristo em nós, mesmo com as dificuldades, mesmo com as situações complicadas que enfrentaremos, por conta de Cristo estar sendo formado em nós, mas nós nos submetemos. Queremos que a tua glória seja em nós e por meio de nós manifesta a este mundo. Queremos que pequenos milagres de Natal sejam permeados por onde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, na faculdade, na escola. Queremos que a tua luz brilhe por nosso intermédio neste Natal, no decorrer do ano. Queremos que a tua glória, que o teu valor
sejam visíveis por meio da nossa vida. Assim te pedimos, porque não podemos produzir isso em nós mesmos, mas nos submetemos ativamente à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.